Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe o teu dia e onde for boa tarde, uma boa tarde para você, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, que o teu dia seja um dia na presença de Deus. Hoje, sábado, iremos falar então de uma sexta-feira terrível que dizemos ontem, terminamos ontem falando dela e hoje seguiremos falando dela, porque o sábado foi quase que um dia de silêncio. Então, o título da mensagem de hoje é A Paixão de Cristo pela Humanidade. Como muitos dizem que a sexta-feira é a sexta-feira da paixão, eu quero falar desta paixão de Cristo pela humanidade. Vamos ler Mateus 27, versículo 1, que diz assim: Chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo tomaram a decisão de matar Jesus. Quero ler também em João capítulo 19, o versículo 40 ao 42, que diz assim: Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias. Eles é José de Arimateia e Nicodemos, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali por ser dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava ali perto. Então havia uma pressa deles em sepultar Jesus, em tirar os ladrões da cruz, para que não ficasse ali para o grande dia. Os adoradores do sábado queriam que no sábado fosse o dia santo deles. Venho a dizer aqui, tem gente que adora mais o dia do que ao Senhor que criou o dia. E isto é terrível. Tem gente que leva as pessoas a santificarem aquele dia, mas a não se santificarem todos os dias na presença do Senhor. E isso é muito importante. Bom, paramos dizendo ontem da indignação de Judas e entendemos que a indignação descontrolada de Judas, justamente na sexta-feira, depois de entender que Jesus foi condenado já por aqueles que ele entregou Jesus, não por 30 moedas de prata, mas por tamanha indignação. As 30 moedas de prata foi uma recompensa que ele pediu, mas que nem usou, porque a sua indignação era tanta. Essa indignação foi tanta que levou Judas a trair Jesus, mas ao entender que ele foi condenado pelo sumo sacerdote e pelo sacerdote à morte e entregue, direcionado, amarrado, manietado à presença de Pilatos, então Judas, o que acontece? Ele vai ali no templo, joga aquelas moedas no templo, quer dizer, o que saiu do templo, para ser o preço da morte de alguém, para pagar o assassinato de alguém por aquele sacerdote, o sumo sacerdote, agora é retornado e jogado no templo. Ele e o líder do sacerdote ajunta aquela moeda, compra então um terreno para servir de cemitério para os estrangeiros, quer dizer, ali chamado cemitério de sangue, vai ser sepultado aqueles talvez indesejáveis na terra deles, que morreram ali. Então eles podem, o lugar maldito, enterrar aqueles menosprezados por eles, os estrangeiros, que deveriam ser tratados bem, talvez com sepultura de honra, porque quando eles chegaram no Egito, o povo hebreu foi, então, o povo de Deus, foi tratado com rarice, tendo a melhor terra do Egito. E por que estão fazendo agora uma sepultura maldita para os estrangeiros que morrerem entre eles? Algo a pensar. Mas Judas, então, por tamanha indignação e uma indignação descontrolada, além de fazer isso com remorso, não arrependimento de ter traído Jesus, mas remorso de ter traído um sangue inocente, uma pessoa inocente, ele vai então e se enforca e ele morre antes que Jesus
morra. Judas, então, pagou um alto preço por não ter andado e confiado, acreditado e dado a sua vida totalmente a Cristo e deixado a indignação trabalhar no coração dele. Cuidado você que fica indignado. Você tem o direito de indignar-se, mas você tem que deixar o seu raciocínio trabalhar e reconhecer que Deus é Deus também na tua indignação e que você precisa de Deus para não cometer algo tão terrível como Judas. Então, o que acontece com aqueles líderes ali, aqueles sacerdotes, né? Aqueles bonzinhos ali, aqueles cheios de amores, eles então deixam Jesus ir para Pilatos e começa a dizer ao povo: se houver um julgamento, vocês optam para que ele seja crucificado. Não aceite outra decisão de Pilatos, né? E se você quiser ver esta mensagem sobre o julgamento de Pilatos e Jesus, vá nos meus vídeos e procure Pilatos se maravilhou com a presença de Jesus. Esse é o título, Pilatos se maravilhou com a presença de Jesus. Lá no YouTube, pr.Riva Martins, você vai encontrar essa mensagem. Coloca o título e você verá. Essa mensagem é muito boa, porque ali eu falo realmente quem foi Pilatos, para que você entenda e não fale coisas que a Bíblia não diz sobre Pilatos e sobre Jesus. Bom, então o que acontece? Eles recuam um pouco, depois de inseminar o povo, de levar o povo a perseguir ali a Jesus, eles recuam por um tempo. E Jesus então é condenado porque o povo pede a condenação e pede a libertação, como era costume de Pilatos liberar um prisioneiro para aquela época, né? Eles pedem Barrabás como uma pessoa livre. E Pilatos insiste por 3 vezes, mas não consegue convencer o povo de que Jesus era santo e era inocente. Bom, então o que acontece? Eles vão crucificar a Jesus, né? E ali na crucificação de Jesus existem muitas zombarias do povo, dos soldados, né? Dos sacerdotes que vão ali antes do meio-dia para zombar de Jesus, dos soldados, né, como eu disse, e dos ladrões. O que acontece? Que eles vão zombando e algo sobrenatural acontece. Do meio-dia até as 3, trevas total na face da terra. Eles se assustam, né? Eles se assustam demasiadamente com isso. E o que acontece então? Às 3 da tarde, né? Eles ainda não desistindo de zombar de Jesus. Jesus então fala a palavra Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me deixas passar por este momento sozinho, meu Deus? E então, nós só entendemos a resposta para isso se lermos Isaías 53, o capítulo 4, o 5, Isaías capítulo 53, o versículo 4, 5 e o 10. Né, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, né? Contudo nós o reputávamos como ferido de Deus, o afligido de Deus. E no versículo 5 diz: e nós pensávamos que ele foi afligido pelos seus próprios pecados, porque ele pecou contra Deus, Deus então resolveu puni-lo. Esse era o nosso entendimento. Mas o versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação dos nossos pecados, ele verá a sua posteridade, ele verá como crescerá o número dos filhos de Deus, e Deus então, por ele ter feito o plano completo, morrido pelos nossos pecados, Deus o colocará numa posição de honra e ele governará depois da sua ressurreição, depois que o plano de Deus for concluído. Isto será ele por herança. Então esse Jesus que morreu, né? Ele morreu por você, ele morreu por mim, e ele terá isso por herança por ter cumprido o plano de Deus. Por isso o título da nossa mensagem é A Paixão de Cristo pela Humanidade. Mas não fica só por isso. Depois que ele entrega o seu espírito, o que acontece então? Eles voltam a blasfemar, né? Ali, antes dele entregar o seu espírito, eles voltam a blasfemar dizendo: olha, ele está chamando por Eli, ele está pedindo socorro, vamos ver se ele, que dizia ser filho de Deus, se Deus mesmo o socorre, né? E o que acontece então? Diante de toda a zombaria, Jesus entrega o seu espírito.
e quando Jesus entrega o seu Espírito, então algo sobrenatural acontece, né? A tremor na terra, sepulcros abrem, né? E os mortos que esperavam em Cristo, então voltam a viver, mas ficam ali aguardando para que depois eles apareçam na Cidade Santa, apareçam em Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas então os judeus, né, que querem preparar para o dia santo, né, como as pessoas chamam, o sábado santo, eles dizem mais uma atrocidade, pedem que quebre, Pilatos mande quebrar a perna deles, porque nós temos que tirá-los da cruz. Essa dor irá parar o coração deles, eles não aguentarão, porque ainda estão vivos, e então nós poderemos descê-los da cruz e começar, né, o nosso dia santo. Que crueldade eles mandam fazer. Os dois ladrões foram quebrados as pernas, mas quando foram verificar, Jesus já tinha morrido. Jesus, ninguém o matou, ele entregou a si mesmo para os nossos pecados, pelos nossos pecados, ele entregou-se a Deus. Então, é por isso que ele vê a recompensa hoje de ver você e eu amando e falando dele. E o que aconteceu então? Quando for ali, mais um soldado ainda para verificar mesmo se ele estava morto, mete no lado dele a lança e ali sai água e sangue, provando que o nosso Deus se fez verdadeiramente homem, humano como nós, para morrer pelos nossos pecados. O nosso Jesus, ele era e é Deus e veio morrer pelo meu e o teu pecado. E José de Arimateia, então, pega o corpo, pede a Pilatos o corpo, e o Pilatos mais uma vez se maravilha, dizendo assim, mas ele já morreu? E quando foi que ele morreu? E então manda chamar o centurião, e o centurião diz, sim, quando ele entregou o seu espírito, a terra comoveu, porque o santo de Deus, o justo de Deus, estava morrendo pelos nossos pecados. E esse mesmo centurião, antes com seu soldado, dizia, verdadeiramente, este homem é filho de Deus. Então, meu querido e minha querida, aí termina a sexta-feira, né? A morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, num sepulcro lacrado, né? Selado ali, bem lacradinho, onde ninguém nunca havia sido sepultado, para se cumprir as Escrituras. Ele fez tudo isso por você. Termina a sexta-feira da paixão de Jesus pela humanidade. Deus abençoando você, né, com esta palavra. Então amanhã falaremos da ressurreição do nosso Senhor, do domingo da Páscoa, que é a nossa Páscoa é Jesus. Deus abençoe você e família. Guarde no teu coração a palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo e irá viver com este Cristo na sua herança eterna, no nome de Jesus. Um abraço meu ainda dos meus pijamas, buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus.